Assim sendo, eu vou deixar o critério de quem esteja com vontade de fazer a leitura de uma mensagem, né? E a prece, respectivamente. Alguém se prontifica? Posso fazer a mensagem? Fica à vontade, viu? Então, do livro Pássaros da Vida de Emmanuel, mensagem número 5, chamada Experimenta. Em todos os males que nos assoberbam a vida, apliquemos as indicações curativas do Evangelho. Conflitos e queixas à frente do próximo, amemo-nos uns aos outros, qual o Divino Mestre nos amou. Desinteligência em casa? Lembremos-nos de que, se não procuramos compreender e nem amparar o que nos partilha um círculo doméstico, estaremos negando a própria fé. Provocações e insultos, exoremos a divina misericórdia para quantos nos perseguem ou injuriam. Incompreensões no campo da convivência, com quem nos exige a jornada de 1000 passos, caminhemos mais 2000. Calúnia e sacarmos, o Senhor recomenda, se perdoe cada ofensa 70 vezes 7. Provas e contratempos, orar sempre, trabalhar sem desânimo na edificação do bem de todos. Perturbações íntimas, onde colocarmos os nossos interesses, ai, se vós vincula o coração. Ocasiões de crítica e reproches, com a medida que julgarmos os outros, seremos julgados também nós. Reivindicações e reclamações, busquemos o reino de Deus e sua justiça e tudo mais de que necessitemos ser-nos-á acrescentado. Adversários ferrenhos e implacáveis, amemos os nossos inimigos, observando que lições nos trazem eles, a fim de que possamos aproveitá-las, porque, se amarmos tão somente o que nos amam, que haverá nisso de mais? Arrastamentos e paixões, vigiemos a nós mesmos, para que não venhamos a resvalar para as margens da sena que nos cabe trilhar. Anseio de orientação e conselho, tudo o que quisermos que os outros nos façam, façamos-nos nós igualmente a eles. Provavelmente, na arena das inquietações e tribulações terrestres, terás tentado as mais diversas receitas, traçadas por autoridades humanas, a busca do equilíbrio e paz, segurança e felicidade, sem atingir os resultados a que aspiras. Entretanto, não amoreças. Uma fórmula existe que jamais falha na garantia do nosso próprio bem. Experimenta Jesus. Emmanuel. Boa noite. Que assim seja. Seu Fernando poderia fazer a prece? Sim. De meio para amenizarmos o ambiente, agradecendo a Deus por estarmos aqui, unidos e reunidos. Paz e luz. Dias difíceis atravessamos a terra. Ouves dizer, onde estiveres, espalhe a beneficência das boas palavras e oferece a bênção do teu sorriso de paz e fraternidade. Todos os acontecimentos de ordem negativa são subprodutos das trevas do espírito. No turvelinho das sombras, o céu não pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender, em nome de Deus, um raio de luz. Que assim seja.
Que assim seja, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, iniciamos mais uma reunião da noite de hoje, desejando a todos muita paz. Agora passo a palavra a Sunai para que ela possa apresentar ou reapresentar a facilitadora da noite de hoje. Sunai. Boa noite a todos sejam muito bem-vindos. A gente vai apresentar, né, ou reapresentar, como o seu Mário fala, um participante que já faz parte do nosso estudo, e eu não associei que era a mesma pessoa, né? É Cláudia Rodrigues, que está aí no grupo, não é? Ela hoje se encontra em Portugal, mas é baiana, se não for, me corrija. Ela conheceu a doutrina espírita quando era ainda adolescente, mas só a partir de 2017 que ela começou a ser mais atuante e a estudar. Ela é integrante do CAC, Estudos Espíritas, que tem estudo da mediunidade todo domingo, pelo YouTube, às 20 horas. Nas segundas também tem um clube do livro. Atualmente estão estudando a obra Ação e Reação, também pelo YouTube. E na terça tem um culto do Evangelho no Lar, também às 20 horas, pelo Meet. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda, não é? Ao estudo, né? A facilitar o estudo da noite de hoje. Desde já a gente sente-se agradecidos por ter aceito o nosso convite. Bom trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. Só uma palavrinha, Cláudia. Mas você vai falar português, né? Eu falo português. Porque eu já sou fraco em decorar ou aprender falando em português. Se for falar em outra língua, aí me perco todinho. Não, mas a gente fala português também. Ok, irmã. Pode continuar, viu? Bom trabalho. Sou ferente e baiana. Eu estou aqui em Portugal tem 2 anos. Mas estou sempre quando eu posso, eu estou participando, porque a gente está falando com a diferença de horário. Para mim já são 11 horas da noite, 11h08. São 4 horas de diferença. Só, Sunaide, só para atualizar, porque o CAC, eles já terminaram o livro O Ação e Reação, e eles começaram a estudar, a gente começou a estudar o Clube do Livro, eu voltei também, né? Então é o mesmo livro. Muito bom. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 9. E só para recapitular sobre o livro, né? O livro, ele traz relatos espirituais, né, sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução do espírito, né, onde o irmão Jacob, ele vai falando da continuidade da vida, além do corpo físico, das experiências, dos aprendizados, os aprendizados que o espírito passa, né, para a sua evolução. Vocês fiquem à vontade se precisarem, né, a Sunaide vai passar aí os slides. Eu vou fazer a leitura e vou fazer alguns comentários. Fiquem à vontade se quiserem acrescentar ou se quiser que eu repita alguma coisa. E se for alguma pergunta, se eu tiver condição de responder, eu respondo, se não peço ajuda aos universitários. Nesse capítulo 9, a gente vai falar sobre os esclarecimentos, né? Então, o tópico reanimado, o repouso além da morte, recebendo explicações e o problema do esquecimento. Só para a gente falar um pouquinho, recordar do domingo passado, sobre o capítulo 8, para a gente linkar e a gente, né, relembrar, fazer, né, essa lembrança do capítulo 8 para a gente entrar no 9. Então, no capítulo 8, após a chegada, né, do irmão Jacob, no encontro com os velhos amigos, que ele encontrou o Guilom, o Cisne, o Bezerra de Menezes também que estava lá presente, o Jacob, ele disse que as palavras não conseguia descrever a emoção daquele momento, que estava sendo muito, assim, muito bom aquele momento para ele, né, aquele encontro com os amigos. Ele estava cansado, né? Ele estava fraco, que chegava até a constranger. Mas mesmo assim ele queria ficar com aqueles amigos, porque ele estava
eufórico, ele estava muito feliz com aquele encontro. E aí o Guilherme dá um conselho para ele, né? Vai repousar, né? E apesar dele querer ficar, está fraco, mas ele queria ficar. Então o Guilherme dá o conselho, né? Vai repousar. E ainda fala assim, você esqueceu que você é eterno, né? Porque ele queria aquilo ali, viver aquele momento, ele estava, né? Mas ele tinha muito tempo para desfrutar dos amigos posteriormente. O bezerro o abraça e com Marta ele indica, né, a casa, uma casa iluminada no jardim povoado de flores. Quem não é que não queria, né, quando chegar no mundo espiritual, encontrá-lo assim com os amigos e ter acesso a uma casa com um lindo jardim, né, povoado de flores, com essa beleza toda, né? Então, aí fora do grupo, ele depois, né, quando ele vai se dirige para o descanso, para casa, né, que foi direcionada para ele, e ele já não tinha mais a presença do Bezerra de Menezes, e ele percebeu que o cansaço estava vencendo ele. E ele, né, viu que ele estava sendo sustentado pela cooperação magnética daqueles companheiros. Então, aquele momento que ele estava ali, ele sozinho ele não conseguiria ficar firme, vamos dizer assim. Ele contava com a cooperação magnética, né, dos amigos que estavam ali, os companheiros que estavam com ele ali naquele momento. Então, a dispneia voltou, ele foi um momento angustiante para ele, né? Então, aí o irmão Andrade aplica os passos, foram reconfortantes e recomenda. Durma tranquilo, né? Vai descansar, mais uma orientação. E aí ele se entregou ao repouso, encantado e feliz. Então ele foi, a partir desse momento ele foi, né, dormir, né, tranquilo. E aí a gente vai começar a falar sobre o capítulo 9 e falar sobre os esclarecimentos. Vamos lá. Acordando do estranho topor em que se afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Esse topor aí a gente está falando de uma falta de ação, uma falta de energia. Então, quando ele acordou, né, depois daquele momento, né, ele não precisava, ele não sabia dizer quanto tempo ele repousou. Poderia ser horas, quando a gente fala assim, foram 8 horas. A gente não sabe quanto tempo foi que ele fez esse repouso, né? Ele não classificava por sono comum o estado diferente em que permanecer imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia, quer dizer, ele estava imóvel, prostrado no leito acolhedor. Era um leito acolhedor. Ele estava prostrado, mas ele estava no leito confortável, vamos dizer assim. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam, quer dizer, as imagens elas não perambulavam, né? Imprecisas, sem clareza. A feição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa, finda o sono, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. E aí a gente, esmiuçando essa última fala aí, assim que acontece com o sono comum, que ao terminar o sono, a pessoa não consegue lembrar de nada do que sonhou. A maioria das vezes são raras as situações que a gente consegue lembrar do sonho que a gente teve. Então ele fez essa comparação, porque ele lembrava, né? Ele não eram imagens sem clareza. Então ele estava lembrando, né? E ali os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Vi-me em criança, na terra em que nasci, e recapitulei a peregrinação do velho mundo. O irmão Jacob, ele nasceu na República Tcheca, que é na Europa Central. Então, ele fez a recordação, né, porque ele, da Europa, ele veio para cá, para
como, né, a Europa Central está aqui, o Brasil está cá para a América, né? Então, ele foi lembrando, né, com a riqueza de particularidades, com a riqueza de detalhes, que ele se espantava com essa informação, né? Como se fossem acontecimentos da véspera, como se fossem acontecimentos recentes, de tão nítido, de tão forte que aquilo para ele era aquela lembrança. Explicável digressão, né, que a gente pode falar que essa digressão no sentido de passeio, ou de divagação, de um delírio, né? Ele reviu aquelas cenas na mente dele, afetos preciosos, e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Quando a gente fala assim, nesse desencarne dele, olha o quanto assim, no início, quando a gente quando a gente começou a falar, né, o estudo do livro, eu lembro que eu comentei com a Elvira, a gente falando, eu disse assim, ele que fez tanto na doutrina, né, que se dedicou e tudo, e o que é que eu ia encontrar lá? Mas de qualquer forma, assim, penso que foi um mérito. Ele chega, ele tem um encontro com a filha, ele encontra a filha, ele encontra amigos, né? Ele tem essa oportunidade de reviver momentos, né? Do encontrar com os pais, mesmo em sonho, né? E eu vejo isso assim como um mérito para ele, porque eu penso que eu, né? No estágio que eu estou, não alcançaria um mérito desse, né? Eu penso, não sei, mas assim, como foi bom, né? De certa a falar a dedicação dele não foi o suficiente, né? A gente vai ver isso, que ele pensa que ele perdeu tempo, mas assim, quanto foi bom e ele alcançou esses bônus, vamos dizer assim. E aí a gente vai falar agora sobre o reanimado, né? Quando ele vai começar saindo dessa questão do topor, saindo, acordando e aí recordando, e a gente vai falar agora sobre ele quando começa a reanimar. Ao despertar, eu reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me a ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. E aí a gente vê a importância dos fluidos. Esses fluidos, ele foi começando a dar um ânimo no irmão Jacob, e ele foi se refazendo, né? Eu não me achava refeito de todo, entretanto, que alegre sensação de limpeza eu experimentava agora. Então, o irmão Jacob, ele começa a sentir leveza, já com a ajuda dos fluidos, que foi já proporcionando isso para ele. Ele sentiu-se remoçado, otimista, contente. Aí aqui a gente já percebe que tem uma mudança, porque ele vai se sentindo jovem, otimista, alegre, né? Melhor no ânimo, já vai retendo a energia, né? O quanto que esses fluidos fazem, dão essa renovação, esse vigor, né? Para o espírito, para a gente, né? E Marta fez coro, votos de felicidades com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos verifiquei admirada a necessidade de alimento. Aí ele já começa a sentir a necessidade do alimento. E ele não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Ele sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia de antemão sanável pela ingestão de algum líquido, de algum recurso líquido. Não era uma fome, aquela fome que a gente sente vontade de comer um churrasco, uma carne, não. Era uma fome que ele sabia que seria sanada, seria resolvida com um recurso líquido, só o recurso líquido, né? Minha filha compreendeu o que se passava, porque daí a instante me trazia um pequeno recipiente com um certo suco de plantas da minha nova morada. Ele pensou e precisava de um recurso líquido. A Marta captou a informação, né, do pensamento e aí entregou, trouxe a bebida para ele.
da nova morada onde ele estava. E aí ele vai, sorvi, quer dizer, bebi lentamente, com alguma dificuldade, porque ele teve um pouco de dificuldade de digerir, e nele foi reencontrando um delicioso sabor. Além de tudo, além de já ter ter encontrado os amigos e ter encontrado uma casa povoada de flores, receber já os fluidos, né, necessários para ele reanimando, ele tem, né, esse suco, que é essa bebida líquida, né, a gente fala de suco, mas assim, essa bebida líquida que é da nova morada, que vai dando ali, ó, vai saciando aquela fome, né, nele no mundo espiritual. E a anemia cedeu como por encanto. A anemia rapidamente acabou. Ele tinha anemia com aquele recurso líquido ali, aquele líquido que ele bebeu. A anemia acabou rapidamente. Olha que coisa boa. Como, né? Como é bom isso. Eu encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia e me reerguendo para contemplar um lindo dia a resplandecer lá fora. Outra vida me aguardava, intensa e diferente. E aqui também nos estudos a gente já foi dito sobre isso, sobre a importância da natureza, do mar, da água, né? O quanto essa energia é revigorante para todos nós. O contato com a natureza, porque para mim o contato com a natureza me remete ao Criador, me dá uma energia, me reenergiza, me conecta com o divino. E é isso que ele estava lá, contemplar o lindo dia que estava lá fora. Ele ia ter essa possibilidade, né, de ter de se reerguer e de contemplar. Inevitáveis interrogações martelavam-me o cérebro e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem delongas. Então ele já estava com a cabeça ali dele, já estava processando, porque ele tinha muitas questões para perguntar. Quem não? Quando chegasse lá, eu queria perguntar muita coisa. Ele já estava formulando lá a cabeça dele, fazer algumas questões, e o irmão Andrade se prontificou a responder. Consultei-o quanto às probabilidades dos esclarecimentos que eu desejava, e, de bom grado, colocou-se ao meu dispor para as elucidações precisas. E aí, vamos lá, a gente vai agora para o repouso da morte, para esclarecer as questões de irmão Jacó. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, ao qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sobre curiosa posição psíquica em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha assim não ter estado num sono propriamente dito. Ele escutou-me atenciosamente, explicando-me em seguida que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. São N possibilidades. Não é uma situação, cada caso, é um caso que a gente pode falar assim. Cada caso é um caso. Então, quando ele fala assim, varia ao infinito, são N possibilidades. Né? E aí ele fala lá, o espírito demasiadamente ligado ao espírito humano, aos interesses humanos, acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total depois da morte. A ausência de motivos nobres nos impulsos da individualidade estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas, que se porta ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório aí a gente entende como obrigatório, regresso à tribo da qual se desligará valorosamente para adaptar-se à civilização. E aí o trecho esse trecho aí do texto, esse texto ele fala que quando a pessoa está muito apegada às coisas materiais e aos interesses da vida na Terra, ela geralmente precisa passar por um estado de inconsciência quase que total após a morte. É como se ela estivesse adormecida espiritualmente. Isso acontece porque ela não cultivou sentimentos elevados ou propósitos nobres enquanto estava encarnada.
E assim, ao se ver fora do corpo, no plano espiritual, ela não compreende o que está acontecendo. Essa comparação, ela é feita da seguinte forma. Essa alma se parece com um indígena, no texto fala, né? Com a comparação com um indígena que acabou de sair da floresta. E ele é colocado numa sala cheia de artistas e intelectuais. Ele não entende quase nada do que vê e do que ouve. E porque ele não tem preparo ou referência para aquilo. É isso que o texto fala. Por isso, essa alma precisa voltar à sua tribo, ou seja, reencarnar novamente para pouco a pouco se preparar e evoluir até estar pronto para entender e viver no plano espiritual com mais consciência. Então, essa é a questão dos espíritos que são demasiadamente ligados aos interesses humanos, né? Aí a gente vai para outra situação, outro tipo de espírito que também, aí no texto, também os criminosos e os viciados de toda sorte. Com o espírito encarcerado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão dos fluidos pesados e gravitantes da luta expiratória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto. Logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores da consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entra em período de sono pacífico, de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam, período em que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, a consciência em estado de hibernação, os desencarnados desse tipo eles são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstantes de ordem primária. E aí esse parágrafo aí ele é muito complexo, vamos dizer assim. Então a gente vai esmiuçar ele agora. Esses espíritos criminosos e viciados, eles por estarem presos às consequências de seus próprios atos, de seus hábitos, eles não conseguem se interessar por coisas elevadas do plano espiritual após a morte. Eles precisam passar por experiências dolorosas em ambientes espirituais mais densos para que a dor vá lapidando e purificando suas almas, como um instrumento que molda uma pedra bruta, né? Porque o buril é um instrumento que ele lapida a pedra bruta, que é o que está fazendo a comparação aí no livro. Essas almas, geralmente, elas entram no estado de torpor, um sono espiritual profundo, depois da morte, né? Porque não tem ainda dentro de si desejos nobres que as conectem com os planos mais altos. Depois que termina sua jornada na Terra, eles entram em um período que pode ser de descanso ou sofrimento, dependendo do que fizeram e do estado de consciência que têm. Esse tempo varia muito conforme as chances que apresentam de melhorar moralmente ou se afundar ainda mais, né? Ao fim desse processo, em que pode ser chamado, né, da hibernação da consciência, essas almas são levadas de volta à reencarnação e acolhidas em regiões espirituais mais simples, onde elas começam a trabalhar em tarefas úteis, de acordo com o que são capazes de fazer, né, mesmo que ainda estejam no estado espiritual básico, mesmo que elas estejam ainda iniciando, mas elas podem ser, né, de acordo com o que elas podem fazer, elas são encaminhadas para tarefas edificantes. E aí pronto, aí agora a gente tem um outro caso que são os espíritos médios, né? Isso não ocorre o mesmo da primeira situação, que a gente teve os espíritos que são, né, ligados mais às questões terrenas, né?
nós temos os criminosos viciados e agora a gente tem o espírito médio, que ele é portador regular de cultura filosófico-religiosa e sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez em que se fazem dotadas nas esferas do além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras, no caso dos espíritos que são mais presos às questões terrenas, né, é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram a semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca elevar-se. A mente dos espíritos médios, elas buscam elevar-se, tanto quanto lhe permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas, no supremo instante do transe final, elas libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas com absoluta lucidez e sem a necessidade de qualquer repouso tonificante, com o qual compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. E aí a gente, a Sunaide pode colocar aí, Sunaide, só o resumo dos espíritos, que é essa comparação, tem uma tabelinha, vamos dizer que é uma tabela, para a gente fazer a comparação, que a gente tem os espíritos atrasados, os espíritos médios e os espíritos elevados. Então, as características aí na vida terrena, por exemplo, o espírito atrasado é um viciado, criminoso, materialista. Na vida terrena, ele tem um apego à matéria, sem valores elevados, vícios e erros graves. Na condição após a morte, ele entra em estado de torpor, no sono espiritual, mergulha em zonas escuras, sofre confusão ou pesadelo. No destino espiritual, ele tem a reencarnação rápida ou recolhimento em zonas inferiores para a reeducação. Aí a gente vai para o espírito médio, né? Isso é um resumo. Com alguma cultura moral e religiosa. Eles têm algum preparo espiritual, sem grandes dívidas e se esforçam pelo bem. Partindo para a condição após a morte, ele tem mais lucidez após a morte, procura se elevar, o descanso é uma forma de ascensão. Então e o destino espiritual é o acesso às esferas mais elevadas conforme sua evolução. Os espíritos elevados são já sublimados, né, altamente evoluídos moralmente, que isso aí é o destino que um dia a gente quer alcançar, né? Então, a vida voltada aos ideais superiores, altruísmo e fé constantes. É a condição após a morte, ele liberta-se com plena consciência, não precisa de repouso, eles seguem diretamente nas esferas superiores, eles vivem em planos elevados, não mais presos às limitações terrenas, que isso aí é questão falando do destino espiritual. Então, esse quadro ele ajuda a entender que o estado de espírito após a morte está diretamente ligado à nossa conduta, à consciência e o nosso preparo enquanto encarnado. Então, o que vai ditar, o que vai dizer, onde a gente vai se enquadrar aí, são nossas atitudes, nossos gestos, o nosso trabalho, o nosso esforço, que vai nos dizer. A nossa meta é ter um espírito elevado. Vai demorar? Vai, mas a gente tem que trilhar, né? A gente não pode ficar estagnado, a gente, mesmo que devagarzinho, a gente vai devagarzinho e a gente vai atingir seu objetivo, porque um dia a gente vai, porque vamos dizer que seja compulsório, a gente tem que conseguir isso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um comentário sobre dessa última fala aí do espírito, a gente vai fazer um resumo.
E falando sobre o ambiente espiritual, ele reflete muito o estado do espírito, né? No mundo espiritual existem planos ou diferentes ou níveis diferentes que refletem a evolução de cada espírito. Foi esse resumo aí que eu passei para vocês. A Sinais passou. Espíritos mais evoluídos, eles vivem em um ambiente mais harmonioso, que é o que a gente quer, né? E os menos evoluídos, eles estão em locais de dificuldade, onde recebem auxílio para melhorar. A gente quer receber auxílio para melhorar? Quer. Mas a gente quer o quê? Um ambiente mais harmonioso. Mas se a gente quer um ambiente mais harmonioso, a gente vai ter que lutar para conseguir esse ambiente harmonioso, né? Então, esse último texto, o processo após a morte, ele não acontece com espíritos de nível médio. Ou seja, aqueles que têm algum conhecimento religioso e filosófico e não carregam grandes dívidas ou erros graves da vida material. Quanto mais essas almas se esforçam para seguir os ensinamentos de Deus, enquanto estão encarnadas, elas estão mais conscientes e lúcidas, elas se tornam no mundo espiritual depois da morte. Então, quanto mais elas estão seguindo os ensinamentos, mais conscientes e lúcidas elas se tornam no mundo espiritual depois da morte. Quem não quer, a gente quer muito isso, né? Então, a gente tem que lutar para conseguir. Enquanto os espíritos estão ainda presos aos vícios, à matéria, eles ficam mergulhados nas impressões da vida terrena, como ostras agarradas à concha. Quem já teve a possibilidade de ver a ostra, se você tirar do trabalho, né? Você não consegue sair fácil. Então, a gente fica com a impressão da vida terrena ainda, grudado ali, aquelas coisas, né? Apegado às coisas da matéria. E a gente tem que fazer essa questão, o trabalhar para o desapego. E os espíritos mais equilibrados e instruídos, eles tentam se elevar espiritualmente de acordo com suas capacidades e conhecimentos. Para essas almas mais adiantadas, o descanso após a morte não é um sono profundo ou uma confusão, mas sim uma elevação natural, uma ascensão dos planos aos planos mais altos da vida espiritual. O irmão Andrade, ele conclui dizendo que alguns espíritos, mesmo que estejam fisicamente esgotados no momento da morte, eles se libertam com total clareza de matéria e seguem diretamente para esferas superiores, sem precisar de nenhum descanso, como entendemos, pois alcançaram um alto grau de evolução espiritual. Agora pensa aí, que coisa boa. A gente chega e não precisa de descanso, assim, faz um pouso rápido, troca de roupa, sai do corpo físico, né? E aí só faz uma paradazinha, ó, e partiu, meio que online, a gente vai, porque já tem um alto grau de evolução. Olha que coisa boa de meta para a gente conseguir, né? Para a gente buscar. Aí vamos lá. E agora a gente vai falar sobre recebendo explicações, que é outro tópico, né? Então, após os esclarecimentos que o irmão Jacob pede para o irmão Andrade, vão ser feitos alguns esclarecimentos, porque eu estou falando André Luiz por causa do livro de Ação e Reação, porque o irmão Jacob, ele precisa, né, além das questões, das perguntas, ele quer também os esclarecimentos. E aí ele vai falar, quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protesto e afirmou que realmente eram contristadores, eram tristes, os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando todavia que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, que é a casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que no domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza.
Essa paisagem escura, ela reflete a mente humana. Quando o irmão Andrade está falando para o Jacob, né? O Jacob, ele fala que ficou triste ao ver aquele cenário sombrio e perturbado, né? Quando vai na questão da ponte, que já foi em lições passadas, e ele perturbado um cenário sombrio e perturbado no plano espiritual. Aí o irmão Andrade, ele explicou que isso acontece porque o ambiente espiritual ao redor da Terra, ele reflete os pensamentos e os sentimentos das pessoas vivas na Terra. Se as pessoas têm pensamentos negativos, isso deixa o ambiente escuro. A gente precisa, porque a gente já sabe que o pensamento cria a força que o pensamento tem. Então, se as pessoas estão tendo pensamentos negativos, aquilo ali reverbera e provoca um ambiente escuro. Se as pessoas vivem rodeadas pelos seus próprios pensamentos, sejam bons ou sejam ruins, o mundo ao redor, que é a casa dos homens, ele vai acabar refletindo isso, né? Então, assim como uma casa bem cuidada mostra que a pessoa que mora ali é a trabalhadora e organizada, o morador mostra que o morador ele trabalha e ele cuida do lar, né? Demonstra um ambiente de ordem e progresso. Já uma casa abandonada ou suja revela preguiça, revela ignorância, né? Então, revela falta de cuidado. E isso é uma metáfora, né, para a mente humana, porque os pensamentos bons criam um ambiente mental positivo e os pensamentos ruins, eles criam um ambiente mental negativo. Então, quando a gente fala, cuida da nossa casa, eu mesmo falo para meu filho que eu assisti, forra a cama, né? E a minha mãe, porque antes, quando era mais novo, né? Por que a gente tem que forrar a cama se já vai dormir novamente? Mas eu falo para ele, até hoje eu falo disso, olha, se você não consegue organizar uma cama, acordar e fazer uma cama, você não consegue fazer outras coisas maiores, mais difíceis, vamos dizer assim. Então a gente precisa manter a nossa casa, primeiro é de dentro, né, para fora esse movimento, e a questão de uma casa organizada, ela ajuda bastante no desempenho das nossas atividades, do nosso dia a dia. Eu percebo o ambiente de uma casa de uma pessoa que é acumuladora. A pessoa acumuladora tem né, uma questão de ou doença, não sei, mas não é normal. O normal é a gente conseguir manter um mundo ao nosso redor. A gente já começa arrumando a nossa casa, porque a gente pode começando na nossa casa, esse exercício começa na nossa casa para a gente reverberar para a sociedade, né, para o mundo afora. E aí, no livro, um comentário, no livro Segue-me, na lição Operemos, Paulo tem em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, ele fala, operai a vossa salvação. E salvar, ele quer, que aí na lição fala, salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Operar significa agir, efetuar e executar. O apóstolo, ele nos induz a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a comparação do homem nas edificações da vida. Então, é necessário agir para alcançar a minha salvação. Para me livrar do perigo, eu preciso agir. E qual é o remédio? Qual é a prescrição? Qual é a receita? Qual é a indicação? Trabalho, trabalho, trabalho. Né? Então, operar aí é um recurso para trabalhar a nossa evolução. O trabalho aí funciona como um detergente, porque o que é que o detergente faz? O detergente lava, o detergente limpa, não é? Então, o trabalho, que também é lei natural e universal, né? Ele precisa ser, ele é um detergente que vai nos ajudar a limpar, e limpando e fazendo a limpeza. Se a gente fica ocioso, a gente não vai conseguir evoluir. Então, a gente tem que trabalhar, né? Então, quem é ocioso, ele está sujeito às más companhias,
a mais energias, e a energia não se movimenta. Ele vai ficar naquele universo ali, daquela energia ali que vai prendendo, quanto mais ele vai se afundando naquela má energia, né? Então, boa noite, Fernanda, obrigada. Vivendo, né, em essa questão agora do trabalho, a gente precisa do trabalho. Então, vamos continuar aí na leitura. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões, de individualidades humanas, né? Esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões divididas pelas famílias continentais. Torna-se fácil. Vamos lá. Vamos fazer uma continha rápida. Em 1947 foi quando o irmão Jacob desencarnou, supondo que essa fala dele aí no livro aconteceu nesse ano de 1947. Suposição, tá, gente? Então, vamos lá. A população total, naquela época, eram quase 2 bilhões, ok? Os espíritos semi-civilizados, 1 bilhão. Desse 1 bilhão, então, correspondia a 50% desse 2 bilhões. Os espíritos superiores, eles eram 600 milhões, então a gente está fazendo uma conta aí de 30%. Aí ficam os outros que em transição, né, ou menos evoluídos, que restam 400 milhões, que é os 20%. Se a gente for transportar para 2025, isso aí, gente, é dado hipotético, é estatística, não é a realidade, né? É uma suposição, só para entender. Estatisticamente, a gente, em 2025, a população de 8 bilhões, né? Numa projeção proporcional, a gente mantendo essas mesmas características percentuais, os espíritos semi-civilizados, 50%, seriam 4 bilhões. Os espíritos superiores, 30%, seriam 2,4 bilhões. E os outros 20%, 1,6 bilhões. E aí a nossa reflexão. Claro que isso é uma projeção matemática baseada em proporção e estatística, volto a lembrar. A evolução espiritual na humanidade, ela não segue uma curva linear, né? E muitos espíritos podem ter avançado ou estagnado em suas jornadas. Então, esses números podem ser muito diferentes e a gente quer muito, né? Que a proporção de espíritos superiores tenha se elevado bastante. É o que a gente quer, né? E o próprio Espiritismo, ele já fala, né, sobre o movimento coletivo rumo ao mundo, né, a regeneração. Então, é possível que a proporção de espíritos superior tenha aumentado, né, como eu já falei, ou que os espíritos semi-civilizados já estejam no processo de transição, estejam melhor, né? Enfim, então a gente quer e torce por isso. Então, eu trouxe essa continha rápida aí para vocês, só para a gente pensar um pouquinho com relação à quantidade. Então, torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando que homem algum se transforma instantaneamente. Isso é um processo lento da evolução, né? É um processo lento de evolução. A gente vai evoluir, mas a gente vai evoluir lentamente, não é rápido, não é online, não é de flash, né? Então, a mudança e a evolução espiritual, elas não acontecem de um dia para o outro. Por isso existem as sombras, né, que são as dificuldades, as imperfeições na mente das pessoas vivas. No plano espiritual, existem muitos espíritos que dedicam seu tempo para ajudar esses espíritos mais atrasados, com amor, com paciência e compreensão. E é por isso que existem organizações e missionários espirituais que atuam para ajudar os espíritos menos evoluídos, ensinando o amor, a renúncia, a piedade, a tolerância, a paciência. Se é difícil, agora pense aí. Se é difícil para mim, eu que estudo um pouco e procuro fazer o bem, mas nem às vezes eu não faço bem.
né? Imagina, para quem não colocou um pé ainda na caminhada, que não começou a sua jornada, que está estagnado, vamos dizer assim, que está parado, né? Se nós somos 8 bilhões, se eu tenho dificuldade no relacionamento com meus 8 irmãos para 8 bilhões, com meu colega de trabalho, ou no trânsito, no ambiente que eu estiver, ou no supermercado. Então, assim, é preciso a gente trabalhar essa caridade, é preciso a gente trabalhar a paciência, é preciso a gente trabalhar o amor, é preciso trabalhar a compreensão, é trabalho, né? É preciso trabalhar na família. Então, assim, é trabalhar entendendo que cada um está no seu processo, né? E aí a gente vai para o texto e vamos continuar. Compreensíveis, né? Desse modo que se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada, as extensões e as extensas organizações socorristas em que copioso, quer dizer, abundante, extenso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade, a tolerância. E nós estamos exercendo a renúncia, o amor, a piedade, a tolerância, né? Isso fica para nossa reflexão, né? Porque a gente tem um extenso, abundante número de missionários abnegados nos auxiliando. E a gente está fazendo o quê? Né? Então, nesses milhões, né, de espíritos de baixa condição, à espera de benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. E o irmão Jacob, ele de relance, ele entende a enormidade dos serviços redentores que se opera à distância da matéria carnal e experimentou um imenso alívio. E eu, quando eu li nessa lição, eu experimentei um alívio de saber que a gente pode contar com essa grandiosidade de missionários abnegados que vai nos auxiliar. Já imaginou se a gente não tivesse? Se a gente não tivesse esses irmãos a nos ajudar, a interceder, a nos ajudar a evoluir, né? Como seria mais difícil, né? E aí o irmão Jacob, ele fala, sim, havia trabalho. Ainda tem muito trabalho, a luta é grande porque a jornada é lenta, né? A evolução, os passos são lentos, a luta é grande, mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. E meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Ele perdeu tempo na terra, chegou lá, ele percebeu isso, e eu já percebo quanto que eu já perdi tempo e ainda perco tempo na terra. Eu tenho o meu dia 24 horas e o tempo que eu dedico para o trabalho ainda é muito pouco. Então eu já tenho essa consciência aqui já. E o que eu preciso melhorar, que eu preciso ganhar tempo para quando chegar lá, ter mais tempo, né? Ter tempo coletado, vamos dizer assim, dedicado, né? Para melhorar a minha evolução. E aí o Jacob, ele reconhece, né, que perdeu tempo na vida corporal, renova a esperança, com otimismo, ele acredita que terá no trabalho a possibilidade de salvar a sua jornada. É consolo e esperança, isso é um consolo e esperança, né? É acreditar que do melhor que está por vir. Ele sente um alívio a perceber a grandeza do trabalho regenerativo que acontece além da vida física. Mesmo tendo perdido tempo na Terra, ele tem a esperança de encontrar no seu serviço, né, o seu serviço salvador na vida espiritual. E esse trecho ele fala sobre isso, né, que o ambiente espiritual ao redor da Terra ele é influenciado pelos pensamentos da humanidade. A maior parte das pessoas ainda está no estágio inicial, né, da evolução, e a transformação leva tempo. Por isso, há muitos espíritos dedicados a nos ajudar, né, aos que precisam aprender. A ajuda dos espíritos mais avançados e das instituições espirituais é fundamental para a regeneração de todos, né? E o trabalho e o esforço pessoal são essenciais para o crescimento espiritual, para o progresso espiritual. As dificuldades enfrentadas são parte do aprendizado.
e sempre há esperança no progresso, mesmo depois da morte. As dificuldades, elas vão nos lapidando, elas vão nos ajudando a vencer cada vez mais para a gente ir construindo e melhorando a nossa evolução. E aí Jacob continua, né? Quanto reconforto em semelhante perspectiva, pedi logo após ao amigo que me elucidava esclarecimentos sobre a volitação. Em virtude dessa questão do horário, Sunaide, porque tem algumas coisas, eu vou dar falando sobre a volitação, vou ler só um pouco o início aqui. O irmão Andrade explicou que seria feito o Jacob, ele, quanto falou do reconforto, né, e ele vai perguntar sobre a volitação. Se o nosso grupo conseguir manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudermos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada, né? Então, ele vai falar aí sobre a volitação. O irmão Andrade, ele só se conseguiu manter flutuando para cima porque não poderia simplesmente voar sobre um abismo sem precisar passar por uma ponte iluminada, né? E ele explica que isso só seria possível se todos do grupo fossem espíritos experientes e treinados com a capacidade de volitação. Isso significa que voar ou se desvolitar, né? Voar ou se desligar livremente do plano espiritual. Mas a maioria das pessoas que tinham acabado de morrer ainda carregavam paixões e sentimentos muito densos, mesmo que fossem passíveis de serem melhorados. E essas paixões, elas dificultam a habilidade de volitar. E, no caso, por isso que eles não conseguiram fazer essa volitação, eles precisaram da ajuda de Bezerra de Menezes, né? Se esses espíritos desequilibrados eles tentassem voar sozinhos, eles poderiam ser atraídos pelas forças das trevas, ou poderia sofrer influências negativas e perigosas, como quem cai no mar sem saber nadar. Por isso eles precisam de ajuda, porque no texto fala, né, sobre cair no mar e sem saber nadar. E por isso eles precisam de ajuda para se manter e avançar. E tem ajuda coletiva, porque Bezerra de Menezes e a união das forças de vários espíritos, né, o grupo criou uma média de força volitante que ajudou a todos a passarem pela ponte, né? Essa ideia é parecida com a distribuição quando fala de dínamo elétrico, porque fala no texto, essa energia, né, que foi capaz, né, tanto de Bezerra de Menezes quanto do grupo, para ajudar todos a atravessar. E fala também sobre a importância do magnetismo espiritual, porque o magnetismo pessoal ele é uma das fontes mais importantes que geram tanto o bem quanto geram o mal, né? Isso significa que as energias, as influências pessoais de cada espírito que carrega, né, afeta muito o ambiente e os acontecimentos, né? Então, esse magnetismo pessoal, ele é muito importante. Ele pode influenciar para o bem ou pode influenciar para o mal. E por último, fala do problema do esquecimento, porque o irmão Jacob, ele vai perguntar por que ele não lembra da vida dele na Terra, por que ele não lembra quando está no mundo espiritual? Né? Ele faz esse questionamento, pede esse esclarecimento para o irmão Andrade. E o irmão Andrade, ele fala, né, que explica que a morte, a desencarnação e o nascimento, a reencarnação, são choques fortes para o espírito. Em alguns casos, os espíritos muito evoluídos conseguem lembrar logo de suas vidas passadas. Mas, na maioria das vezes, a memória retorna devagar para evitar confusão e sofrimento. E aí ele remete a informação como se fosse como uma casa. A mente é comparada a uma casa que pode ser cheia de coisas boas ou coisas inúteis. Durante a vida na Terra, nós absorvemos muitas ideias, paixões que não são permanentes, são usadas pelo espírito como aprendizado ou para limpar erros do passado. Se o espírito mergulhasse de repente em todas as suas lembranças,
isso poderia ser muito ruim, especialmente no momento da morte. Isso seria muito ruim para a gente lembrar das coisas ruins que a gente já fez, né? Então, se a gente recebesse essa informação de vez, quão ruim seria a gente ter acesso a tanta informação ruim, né? E aí essas tentativas de lembrar do passado, né, alguns espíritos tentam usar técnicas magnéticas para recuperar memórias passadas mais rapidamente, mas o conselho mesmo que o irmão Andrade fala é deixar que a natureza faça o seu trabalho no tempo certo, permitindo que as lembranças voltem gradualmente sem causar danos. No futuro, quando estivermos mais iluminados, muito no futuro para frente, né, nós poderemos recuperar todas as nossas memórias. E aí, pronto. Então, assim, o esquecimento das vidas passadas é natural e necessário para que o espírito ele não sofra ao se adaptar às mudanças da morte e à reencarnação. A memória, ela retorna lentamente, protegendo o equilíbrio da pessoa. Com o tempo e o progresso espiritual, teremos, assim, acesso completo às nossas experiências anteriores. Então, é assim que esse capítulo fala, né? Ele falou sobre esclarecimento, sobre o Jacob, né? No estado de reanimação, sobre o repouso além da morte, recebendo explicações e o problema do esquecimento, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma, né? Um pouco para o nosso aprendizado. Agradeço a oportunidade de participar desse estudo, porque ele primeiro foi para mim, me ajudou bastante, né? E eu desejo que a gente opere a nossa salvação, né? Que o trabalho não cesse, que a gente siga firme, forte, e se a gente fraquejar, a gente levante, trabalhe, anime, trabalhe, a gente não desista, que um dia a gente vai chegar lá. E muito obrigada, gratidão a todos. E desculpem qualquer coisa. Nós que agradecemos, Cláudia. É um capítulo, é como eu sempre digo, é repetitiva. Cada domingo a gente fica surpreendido com o que ele nos traz, né? Com o que ele nos revela. Seu Mário, outro irmão, gostaria de falar. Cláudia, é porque está com um tempinho já para sair para ir para outro estudo, né, Cláudia? Não, mas pode ficar tranquilo. Tá bom, tá certo. Começa agora, 12 horas, mas não tem, posso ficar. Ok. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, seu Parabéns, Mário, Cláudia. Excelentes reflexões. Deus que te abençoe, meu anjo, sempre. Boa noite para Amém, obrigada todos. a ti. seu Mário, já que ninguém quer mais falar. Já, já que ninguém quer falar, então vamos fazer a prece de agradecimento, agradecendo primeiramente a Deus, né, e a Cláudia, e deixamos ao critério de quem esteja com vontade de fazer a prece. Alguém? Vamos fazer. Seu Adalberto. Na paz. Neste momento, vamos mais uma vez agradecer ao Plano Maior pela mensagem, pela força que vem sempre nos dando a todos nós, para que possamos entender o sentido da nossa caminhada aqui na Terra e assim aproveitar todos esses ensinamentos, vivenciando esta mensagem e superando todos os obstáculos que encontrarmos no caminho. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, ampare, proteja, fortaleça a todos nós, encarnados, desencarnados, e que assim possamos prosseguir a nossa caminhada, trabalhando para o bem. O pouco que fazemos, mas fazendo um pouco, já estamos fazendo alguma coisa. Que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. Por hoje, amanhã e sempre. Assim seja.